Seja bem-vinda, Isabel. Bom dia para mim aqui, boa noite para vocês aí no Brasil. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, minhas irmãs, embaixadoras. Como fomos nesse primeiro dia, nessas primeiras 24 horas que vocês tiveram aí do desafio? Como foi? O meu foi tranquilo, Dirlene. O meu foi tranquilo. Eu tô fazendo jejum intermitente, né? E aí eu almocei, era uma e pouquinho, e agora, aí eu tive que sair, cheguei agora mesmo, já entrei na aula, agora eu ainda não jantei ainda, né? Aí, mas graças a Deus, foi tranquilo. Foi tranquilo? E você conseguiu pesar, Dirlene, nessas 24? Pesei, pesei, Você conseguiu pesei, eliminar? mas ainda não deu para me ver ainda, porque eu saí desde cedo, né? Porque de manhã eu fui para academia. Sim. Aí depois, aí eu tive muita atividade hoje, Sim. ainda nem pus Não, no mas grupo. nas 24 horas, você já eliminou algumas gramas ou você ainda Eu não? eliminei gramas já. Quanto você eliminou? Não, então, não sei, eu não lembro Não lembra? o Ah, que eu tá bom. pesei ontem, Tranquilo, entendeu? tranquilo. Por isso que, ó, tá vendo? Mas tá, É só uma direção que eu vou dar para vocês. Como é importante vocês pesarem, tirarem foto, né, da balança e fazer o checklist, porque aí vocês vão estar também treinar a mente de vocês, tá bom? tá, Mas tá obrigada, bom. viu? Que bom que foi tranquilo para você, que bom que Deus está visitando, Deus está fazendo coisas grandes no nosso meio, né? Amém? Glória a Deus. E você, Ana, como que foi suas primeiras 24 horas? Como que foi o processo? E deixa eu abrir aqui. Hoje foi tranquilo. Foi- Parece que tá uma luz aí. Hoje foi bem tranquilo, graças a Deus, consegui fazer. E uma coisa que faz tempo que eu não faço. Eu sou cristã desde pequena, tudo, mas é aquilo, né? A gente vai se acomodando, vai deixando, né? Ontem eu tenho trabalho, né? Tem um caso difícil para resolver. Eu sempre orei pelo caso, mas nunca consagrei, nunca orei. Jejuei. Sim, Aí eu aproveitei ontem, depois da live, não, amanhã eu vou consagrar por esse caso. Já apresentei, mas eu vou consagrar. Eu orei e fui de boa até, assim, fiz o jejum até que deu 16 horas, que eu terminei era meio-dia e meio. que bom. Consegui fazer certinho, almocei. À tarde também. Da tarde eu comi só um abacate, não fiquei aquele negócio de querer comer o coco, só comi abacate. Jantei agora e tô de boa. Eu não me pesei porque eu tô sem balança. Sim. Eu fui na farmácia. Mas a blusa que eu uso, uniforme, que eu usei ontem, hoje ela tava folgada. E eu já notei que parece que meu rosto aqui tá menos papudo. Não sei se Já já deu uma é. desinchada. Já deu Mas uma eu quero desinchada. enxergar que eu tô desinchando já, né? Já tô. Sim, sim. Mas assim, de ontem pra cá foi muito bom. Já me cuidei, me depilei, arrumei meu cabelo, fiz uma Glória a maquiagem para Deus. ir trabalhar, né? Então eu achei que acordei, né? O Senhor te Minha mente, visitou, né? O é Senhor te verdade, visitou. O Senhor te visitou. é Que bom, verdade. que Foi muito bom, Ana. bom, Fico muito feliz pelo seu feedback, viu, minha linda? E foi muito bom. Agora, Deus vai curar tudo que precisa ser curado aí, em nome de Jesus. eu não ia comprar a mentoria dos 14 dias, porque assim, eu vou gastar mais dinheiro mais uma vez. Aí depois de hoje, eu falei, eu vou comprar. Aí comprei hoje. Que Aí bom. depois eu queria depois vai explicar direitinho que eu não entendi. Vai ser dia 15 que vai começar isso? Eu não É, entendi. dia 15 começa a nossa mentoria oficial, que são 14 dias comigo, e aí ali nós vamos começar, aí eu vou passar ali todas as 4 fases, porque aqui eu passo para vocês a primeira fase, né? Que é Ah, a tá. fase dos 3 dias. Aí depois já tem a segunda fase, que é outra sugestão de cardápio, depois na terceira fase é outra sugestão de cardápio, e na quarta fase é outra sugestão de cardápio, para vocês verem que dá para comer tudo e eliminar peso, mas tudo com. Tem vários vídeos, né? Eu não consegui assistir, eu só comprei hoje, não tive tempo de assistir. Só Sim. entrei um pouquinho, mas eu não tive tempo. Você comprou Aí qual? tem vários Você vídeos. comprou Eu comprei qual?
Esse de 14 dias, né? Desafio de 14 dias. Sim. Não peguei o mapa e nem peguei o outro, mas eu vou pegar. Agora não Você deu, mas entrou, eu vou pegar. você já entrou no grupo da mentoria? Não, eu entrei, até perguntei, aí falou que vai formar um grupo ainda da mentoria, não é isso? Eu Sim, perguntei no na WhatsApp, verdade, quando ela você compra a formar um grupo. mentoria, quando você compra, qual o valor que você pagou, o Ana? É, é 200 e E noventa pouco e sete. do. Isso. Então, você entra lá na plataforma que já tem o grupo formado da próxima. Naquele grupo que você pediu, tem seu vídeo, né? Aí clica lá no grupo. Aí Exato. dá para 9/12 Mãe, no grupo ou Oi. na plataforma. é que eu acho que ela caiu no outro grupo. Aí eu falei pra ela que a gente vai colocar ela no grupo da mentoria, porque cai naquele outro grupo que era da V4. É, Ah, tá escrito por quatro. tá. Então tem que pedir Lô, pro Gustavo ajeitar isso daí, tá? Já passa pra ele, fazendo favor, tá bom? Tá bom. Fala pra ele pôr o link da mentoria. Tá bom, É que Ana? pode ter mais caído de lado, né? É bom Que bom que avisar, vai que você mais alguém caiu. Que bom que você tá com a gente. E vai ser bênção, entendeu? Você já, na verdade, você já recebeu do Senhor, ele já pegou você para te levar no braço. E agora, minha irmã, é só descansar e disciplina, né? Disciplina, se Uhum. cuidar, se achar bonita do jeito que você tá. Igual você fez mesmo, se maquiar, arrumar seu cabelo, se cuidar, se amar. Tá linda, tá linda. Então, olha, acho que hoje já notaram a diferença lá no seu trabalho, né? Já falaram? Nossa, Já, o que que aconteceu? E já testemunhe, deu. tá? Testemunhe. Uhum. Isso é muito importante, você testemunhar. Testemunha no seu trabalho, testemunha nos grupos que a gente tem, porque a gente faz videozinho pra mim, me manda, olha, já me arrumei, o Senhor me visitou, porque isso glorifica o Senhor. Eu quero deixar vocês registrada lá no altar do Senhor, que eu considero o nosso Instagram como um altar do Senhor. E tudo que o Senhor faz na nossa vida, nós queremos entregar toda a honra, toda a glória, toda a adoração a Ele. Então é a Ele que nós devemos. Nós não devemos nada para ninguém. Nós devemos ao Senhor, né? Então, se você desejar, sentir no coração que você quer fazer isso, manda videozinho para mim, Angelita. Olha, o Senhor me visitou. Eu já mudei isso, já mudei aquilo, já senti isso. Então, isso vai o quê? O Senhor, ele usa o nosso testemunho para alcançar mulheres que estão na mesma situação que a gente estava. Por isso que é importante o testemunho, né? É importante porque o testemunho ele vai proliferando para que a glória de Deus seja manifestada. Então é tremendo isso, tá bom? Mas fique à vontade, tá bom, Ana? Fique à vontade. Olha o Senhor, fala, Senhor, porque tem mulheres que são tímidas, tem mulheres que têm vergonha, mas assim, eu quero encorajar vocês a adorar o nosso Deus sem vergonha, sem ter timidez, a entregar mesmo a Ele. Amém? Glória a Deus. Antes da gente falar com mais alguma pessoa, vamos orar, porque senão, sem o Senhor, a gente não pode fazer nada, né? E aí eu vou ouvir mais algumas pessoas e nós vamos entrar mais em duas raízes hoje, mais duas revelações que Deus trouxe para nós hoje. Tá bom? Então vamos orar. Põe aí a mão no seu coração, se conecta com o Senhor e peça para o Senhor: Senhor, me visita mais uma vez, fala comigo. Eu estou aqui para te ouvir, eu tirei esse tempo para te ouvir, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, bem dizer o seu nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é o Deus que nos cura, é o Deus que nos sara, é o Deus que se revela para nós, é o Deus que nos liberta, é o Deus que guerreia as nossas batalhas. E Pai, como o fardo fica duro para nós quando a gente não entende isso. Quando a gente pensa que é a gente que consegue lutar, quando a gente pensa que é a gente que faz. Pai, esse fardo é muito pesado para nós porque nós não conseguimos. E muitas vezes nós nos frustramos e desistimos às vezes. Mas, Pai, quando o Senhor entra, o fardo fica leve. Como a nossa irmã Ana mesmo aqui confessou, o fardo fica leve, a gente consegue fazer certo as coisas. Ah, Pai, quão grande amor é o seu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça na nossa vida. Isso é graça, é o favor do Senhor sobre as nossas vidas que nós não merecemos, mas que o Senhor nos alcança e nos derrama esse amor. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício.
Obrigada, Jesus, por ter sido tão diligente na sua missão, por ter tido tanto foco na sua missão. Nos ensina, Jesus, como o Senhor fez. Nos ensina a fazer na nossa vida também. Nos ensina a ter foco, nos ensina a ter diligência, nos ensina, Pai, essa vida de comunhão com o Pai. Essa vida de comunhão com o Pai que o Senhor tinha, Jesus. Coloca na nossa vida também. Nos liberta de toda preguiça, nos liberta de tudo que nos impede de entrar na presença do Pai. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos a ser como o Senhor foi aqui. A tua palavra diz que a sua fome era fazer a vontade do Pai. O Senhor preferia fazer a vontade do Pai do que comida, Pai. Coloca isso dentro do nosso coração também. Que o nosso maior prazer seja estar na tua presença, aprendendo do Senhor. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar aqui. Toma o seu lugar aqui de mestre, de ensinador, de professor, de consolador, de convencedor do pecado, da justiça e do juízo, de purificador. Espírito Santo purifica, nos ajuda, traz à nossa mente aquilo que nós estamos pecando contra o Senhor, aquilo que nós temos colocado no nosso coração como ídolo, destrona todo ídolo hoje, traz entendimento para nossa mente, traz percepção para nossa mente, para que possamos entender o teu propósito e o nosso legado aqui nessa terra ser ativado, mas não para exaltar o nosso nome. Nós não estamos aqui em busca de exaltação do nosso nome. Nós estamos em busca aqui de exaltar o nome do Senhor, o nome que é sobre todo nome, o nome que tudo e todo joelho se dobra, que é o nome de Jesus. Nós estamos aqui para glorificar-te, Senhor. Então, Pai, glorifica o teu nome nessa reunião, nesse encontro. Revela para nós as raízes mais profundas que Satanás tem nos prendido na comida. Revela para nós, Pai, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quem mais gostaria de abrir o seu microfone aí e contar pra gente como que foi essas 24 horas, quanto você já eliminou, como que foi? Ainda tem mais alguma dúvida que vocês queiram falar? Vamos ouvir pelo menos mais uma ou duas pessoas. Quanto vocês eliminaram nessas 24 horas? Abra aí o seu microfone, tira esse tempinho para você falar aqui comigo. Quem gostaria de abrir o seu microfone? Gislene. Eu posso falar um pouquinho? Claro, claro, fica à vontade. Então, eu quero falar do meu testemunho, como eu te conheci. Eu não estava ontem presente na reunião porque eu fui para a célula. Então, eu assisti hoje de manhã. Foi assim, eu tenho buscado ter muito conhecimento, muito mesmo, sabe? Me aprofundar mesmo no Senhor, nas minhas orações, na minha busca. É uma sede muito grande. Amém. E assim, eu sempre tive essa questão da alimentação, eu sempre comi muito. E aí eu passei assim, tava uma situação assim, eu já estava tendo muitas descobertas, Deus já estava falando muito comigo, o Espírito Santo já, sabe, com a voz muito ativa, já tinha passado por algumas experiências espirituais. E aí, um belo dia, eu tava assim, eu chego do serviço, e aí eu acabei descobrindo que a comida era a minha recompensa. Eu tive esse discernimento. Então eu estava comendo, comendo, comendo. Daqui a pouco eu vi o meu cachorro se arrepiando e eu senti uma presença. E ali eu senti, depois Deus me deu o discernimento de que eu não estava comendo para me alimentar, eu estava alimentando aquele ser que estava ali. Ui, olha, cheguei a arrepiar. Ah, profundo. Como E isso é, logo em como isso é seguida, espiritual, né, Gislene? é, Como a alimentação é espiritual. Olha, eu tô toda e arrepiada. logo, e logo em seguida eu te conheci. E o fato de ter te conhecido foi a resposta. Amém.
Uhum, foi maravilhoso. E assim, e eu venho te acompanhando, e assim, eu comecei, né, no jejum, na oração dessa vez, e eu não tenho sentido fome. E assim, tá sendo maravilhoso essa experiência, e assim, eu vou descobrir da onde é essa compulsão alimentar. Amém. Amém. Eu que Uhum. Eu precisava falar. Eu falei assim, eu vou ter que falar. Ela precisa saber disso. Amém, amém, Gislene, que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja Deus por ele ter te trazido ao altar dele lá no Instagram. É o altar dele lá. Ontem eu estava tão atarefada, eu tive que receber pessoas da equipe aqui para a gente tratar mais algumas coisas. E para honra e glória do Senhor, são pessoas assim que Deus está trazendo assim tementes a Ele, sabe, para me ajudar nesse projeto. E, e eu tava tão atarefada, depois ainda tinha um aniversário que eu precisava ir, que era uma amiga muito querida. Enfim, eu cheguei em casa, já era quase 10 horas da noite, que é o horário de eu dormir já. Eu falei, Senhor, meu Deus. Aí eu falei assim, não, eu vou terminar o meu trabalho. Porque eu ainda tinha 4 itens do meu checklist que eu trabalho para o Senhor, que eu não tinha feito ainda. E eu fui lá fazer, só sei que eu fui dormir, já era 1 hora da manhã. Trabalhando. E aí eu fui deitar, eu falei, Senhor, eu sei que o meu rendimento amanhã não vai ser o mesmo, porque amanhã eu vou estar mais, o meu hormônio da grelina, da leptina vai estar alterado, eu vou estar, a minha mente, mas, minhas irmãs, meu corpo, ele tá sentindo sim que ele tá cansado, mas o meu espírito tá renovado, porque eu consegui cumprir aquilo que o Senhor é, colocou na minha mão, confiou na minha mão, que é o altar do Senhor. É suprir lá o altar do Senhor, né? Com palavras, com postes, com carrosséis. E isso toma de mim muito tempo, porque eu preciso estudar a palavra. Eu não posso falar qualquer coisa, eu tenho que falar com fidelidade às escrituras, né? Eu tenho esse temor. Eu não posso pegar um texto, tirar do contexto e colocar o que eu quero falar. Não, eu sou direcionada pelo Pai, né? Então eu louvei a Deus e isso é resultado de pessoas como você, que Deus traz até o Instagram e Deus revela, Deus fala, né? Hoje também, logo pela manhã, quem estava comigo lá no Mesa Profética ouviu o testemunho da Amanda, né? Você fica você já sabe do Mesa Profética ou ainda não, Gislene? Tem acompanhado. Tem acompanhado? Então, hoje, Sim. logo de manhã, eu recebi o testemunho da Amanda, né? Que foi, assim, tremendo também. A primeira vez que ela viu, ela falou que não. Que falou que eu tava louca, falando da alimentação dessa forma, né? E daí depois, com o tempo, o Senhor foi discernindo para ela. E isso também é resposta de oração, porque as pessoas que chegam lá no Instagram e muitas vezes não entendem, tem umas que reagem, né? Xingam, falam. E aí eu oro por essas pessoas. Eu falo, Senhor, abre os olhos dessas pessoas, que elas não fiquem cegas. Abre os olhos delas, que elas venham ser testemunhos do seu altar, que elas venham ser testemunhos do Senhor. E aí o Senhor está trazendo. Então eu estou muito feliz com o agir de Deus, né? E esse processo também foi um testemunho, viu, minhas irmãs? Porque logo as primeiras pessoas que vieram me afrontar, que vieram me atingir, e eu falei assim, meu, eu vou bloquear todas essas pessoas. Bloqueei tudo, bloqueei. Aí, quando foi no outro dia, no estudo do Mesa Profética, o Senhor falou assim: a gente estava estudando e o Senhor falou que a gente estava estudando sobre José. E o Senhor falou assim: José ia atrás dos seus irmãos, mesmo os seus irmãos sendo hostil com ele. Falei, nossa, que tapa que eu levei no meu rosto. E aí eu falei, Senhor, eu vou desbloquear. Aí o Senhor falou assim: você não vai só desbloquear, você vai ler também todos os comentários que fizerem, porque isso também faz parte do processo que eu estou trabalhando em você. E aí eu tô aprendendo. E aí depois o Senhor me direcionou. Agora você vai, agora que você já tá madura para ler, não guardar nada no seu coração, agora você já está apta para interceder. Aí você vai interceder por eles e eu vou agir. Então olha só como o Senhor age, né? Ele vai nos trazendo maturidade, vai nos direcionando cada passo. Obrigada, Gislene, pelo seu testemunho, meu amor. Deus abençoe Muito a sua bom. vida. Obrigada por tudo. Deus abençoe sua vida Amém, também. amém. Alcançar muita gente. Amém. Em nome de Jesus. Alguém mais? Mais uma pessoa
pra gente Oi, começar. Angelita. Oi, minha É a linda. Dirlene. É, aqui, ó, eu comecei com 76.600. É Ah, 600 que fala? sim. Aí hoje eu pesei de manhã 75.400. Olha só, 1 quilo, 1,2 kg. 200, é? 1,2 kg a menos, olha só. É. Glória a Jesus por Glória a isso. Deus. Glória a Jesus. Então, ensinar isso para a mente de vocês é muito importante, viu? Porque é algo que a gente está falando para nós. Ó, é possível. Ah, é possível eliminar peso comendo gostoso e não tendo fome, igual a Gislene aqui mencionou. Porque quando a gente está na presença de Deus, a nossa fome ela é suprida pelo Senhor. A gente vai nutrindo o nosso espírito com o Senhor. E isso vai tirando toda a ansiedade, vai nos fazendo descansar. Entenderam? Vamos lá, mais uma. Quem gostaria de abrir aí o microfone e falar? Fala comigo, minhas irmãs, em nome de Jesus. Não fique com vergonha. Gislene, você já tinha. De que cidade que você é? Deixa eu anotar aqui. Eu sou de Curitiba. De Curitiba, que legal. Eu tenho amiga muito querida aí em Curitiba. Inclusive, o médico que eu fiz os meus exames, aqueles que eu mostrei ontem, ele é daí de Curitiba, viu? É o Dr. Aldrin Marshall, aquele autor do livro Rumo aos 120 anos. Ele é Ah, sensacional. aham, eu sei. Acho É. que eu não tenho o livro, eu só comprei o do Luciano Subirá, mas ele tem parceria com ele, né? Sim, sim. Eu vou fazer o jejum com eles de 40 dias esse ano, junto com a igreja deles. Vai ser em novembro. Ah, eu sou da Alcance. Hã? Eu sou da Alcance. Dá alcance? Alcance, aham. A Alcance é a igreja do Luciano Subirá? É. Que bênção! Meu, o Luciano Subirá, ele é uma das referências Ele que. é Ele é fantástico. bênção, né? Muito. Ele é bênção. Que bênção, glória a Deus. E você quer eliminar peso? Você já está eliminando? Como que tá o seu processo? Então, eu venho desses últimos 15 dias, eu passei por uma compulsão bem forte. Então, eu não tenho balança, mas eu vou providenciar uma, porque eu acho que Sim, vai ser importante nesse processo. sim. Você está Mas na mentoria oficial já? Você já reservou sua não, vaga? Não? não, Tá. não. Mas se você sentir que é o momento, né? Depois reserva sua vaga lá para você estar com a gente aí 14 dias. Vai me ajudar bastante, vai me ajudar bastante, com certeza, a Sim. mentoria. Você sabe mais ou menos Então, quantos eu quilos você tá? pretendo, a última vez eu estava com 82 quilos. Sim. Eu pretendo perder uns 20 quilos. Então você pretende ficar com 62 quilos, Eu acho que é o peso ideal. Eu tenho mais ou menos. 1,63 m, eu acho que no mínimo 15 quilos. Eu preciso Sim, perder. sim. Vai dar tudo Se certo Deus em nome de quiser, Jesus. sim. Eu Amém. Glória a Deus. Obrigada, Gislene. Pode falar, minha irmã Kátia. Ai, boa noite. Boa noite, a paz. Você fechou. Ah, agora sim. Então, eu conheci você, né, através do Instagram. Que apareceu assim que eu já estava assim querendo fazer um tratamento, Sim. porém queria uma base bíblica. Ah, E você foi a única que estava disponibilizando o início gratuitamente, né? sim, E isso foi que me atraiu. E eu comecei a ver seus posts, suas mensagens, e era estava de encontro para eu vencer essa compulsão alimentar, né? Eu já sou bariátrica, só sim, que eu engordei 20 quilos. E eu não tá conseguindo emagrecer, assim, eu começo, paro, e eu vi que não são só pelas minhas próprias forças, né? sim. Você sempre. E assim, o mês passado eu fiz com você a primeira vez, os 3 dias. Ah, eu Foi a lembro primeira de vez que. você. Eu lembro de você, É, Kátia. Kátia, aí eu fiz, desculpa te cortar. pode falar, Só me diga qual cidade que você está falando? Curitiba. Curitiba também. E
você já frequenta igreja, né? Você também é da Alcance? Perfeito. Não, moro perto, mas não frequento. Eu sou da quadrangular. Ah, da quadrangular? Tá. E quantos quilos você quer eliminar? 20. Você quer eliminar esses 20 quilos que você engordou? Isso. Tá. E da primeira vez eu fiz, foi 2 quilos, né? Dos, E quando eu os comecei 3 dias dessa que outra você vez, fez, da outra vez. é, aí dessa vez vou fazer certinho. Não, depois eu fiz sozinha. Eu comprei o mapa, comecei a fazer sozinha. Aí fiz, mas eu fiz assim só os 3 dias, emagreci 4 quilos. Olha, que bênção. Então, Aí só que é como você disse, né? Você não queria mulheres que fosse só para emagrecer. E eu tava só com esse pensamento. E ah, não deixar Deus tratar. Então eu comecei, fiz os 3 dias, parei e voltei a comer de novo. As entendi. coisas que eu não deveria comer e compulsão, né? Sim. Comendo o dia inteiro. A mente comeu o dia inteiro. Aí eu falei assim, senão eu vou esperar a mentoria, porque eu preciso caminhar junto com ela, pelo menos segurar minha mão nesses 14 dias, né? Amém. E aí foi quando. Mas aí eu entrei naquele seu grupo de mesa profética, né? Vim Sim, acompanhando. E ali Deus mostrou através das suas ministrações que tem que tratar a raiz, né? sim, Se não sim. tratar a raiz, não tem como você ser curada por Nunca. fora, né? É Ser curada verdade. primeiro de dentro para fora. E Exatamente. aí, essa vez eu fiz, começando com 92 e 750. Ah, E hoje eu subi na balança, de ontem para hoje eu já cheguei no 89 e 800. uau! Faz as contas aí pra mim. E aí eu segui certinho dessa vez, não comi nada 89, fora. 89, 89 quanto? 800. 89.800. Né? Foram quase 3 quilos em 24 horas? Sim, Meu tão Deus, inflamada que eu tava das comidas que eu tava comendo. Então, uau! Que bênção, Kátia. Que bênção. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, vamos pegar firme aí. Você já tá na Deus tem uma mentoria? mesa Você já ganhou? profética, Deus tem falado tudo, assim, Deus tem revelado profundo mesmo, tá lá dentro, escondida, assim, através das ministrações, Deus tem mostrado como eu preciso mudar, como Sim, que eu preciso me comportar, como se depender dele. sim. Que bênção. Glória a Deus. Obrigada pelo seu testemunho. Você já tá na mentoria da próxima turma agora, do dia Já, 15? já me inscrevi, Amém. Glória a Deus. Glória a tô Deus. aguardando. Então vamos, segunda-feira a gente começa com tudo e é igual você falou, né? Aqui eu sempre coloco lá no meu Instagram, minhas irmãs, não adianta vir só com intenção de emagrecer. O Senhor trouxe vocês aqui para ativar o ministério profético de vocês, para ativar a voz profética de vocês. Isso é fato, isso é muito claro. Aí, quando a gente, igual a Kátia falou, primeira vez ela fez, mas o interesse dela era só emagrecer. Ela viu que era possível, mas depois voltou de novo, tudo a estaca zero. Mas agora ela decidiu no coração dela que ela quer tratar a raiz. Então é isso. O segredo do Emagreça com a Bíblia é a raiz. Esse cardápio, você pode guardar ele para você para o resto da vida, essa sugestão de cardápio que a gente coloca. Por quê? Porque ele vai te ajudar, ele vai te dar as melhores escolhas para você descer muito rápido. Muito rápido. Mas o mais importante é os links que você compra, que tá lá dentro do mapa, que são tudo revelações que Deus trouxe para o Emagreça com a Bíblia. Entendeu? E que Deus está trazendo. Aí até ontem, eu não sei se foi ontem que perguntaram aqui, que falou, Angelita, mas qual que eu pego? Minhas irmãs, tudo que Deus está revelando para nós é importante. Então, se você tem essa dificuldade, vai fazendo uma coleção aí, né, das provisões que Deus tem trazido, né? Então, vai pegando firme, faça parte desse movimento. Se você acha que depois que você fizer a primeira com a gente ao vivo, se você depois quiser pegar a academia da alimentação que você vai ter ali conosco direto, vai estar com outras mulheres também que tá nesse foco. A gente está formando uma comunidade grande, né? Uma comunidade que realmente entendeu que o corpo é sagrado, que o corpo é o santo dos santos, é o templo do Espírito Santo, e aí a gente vai juntas, vencendo dia após dia. Amém? Glória a Amém. E Deus, eu não obrigada. ia testemunhar. Uma vez você falou
uma administração essa semana, você falou assim, testemunhe, E testemunhe tudo que vai acontecendo, vê se você engole aquele testemunho e não passa. E eu tava assim aqui. Aí quando a outra irmã falou que era de Curitiba, eu falei, é um sinal. Deixa eu falar. sim, vamos testemunhar, porque o Senhor, a gente glorifica o nome do Senhor, né, quando a gente testemunha. E o Senhor, ele nos recompensa. Minhas irmãs, entender o princípio da lei da semeadura é tão importante, porque a Bíblia fala assim, ó, nenhum trabalho no Senhor é em vão. E o testemunho é um mandamento dele, porque ele fala assim, ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunha. Então, a gente passa tantas experiências com o Senhor e a gente tem vergonha de testemunhar. Fala assim, ai, foi tão simples o que o Senhor fez na minha vida, não vai fazer nada não, minhas irmãs, a gente não sabe o impacto que o Espírito Santo usa, né, através daquilo que a gente acha que é simples, a gente acha que é pouco, mas o impacto disso com o dunamis de Deus, que é o poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus Cristo, esse é o dunamis que entra quando a gente obedece ao Senhor, né? Quando a gente obedece ao Senhor, isso entra na nossa conta como algo que a gente está cumprindo aquilo que Deus mandou e sendo testemunhas do nosso Deus. E Ele vai devolver para nós em multiplicação isso. Ele devolve multiplicação espiritual, ele traz provisões, ele traz. Minhas irmãs, eu não perco. A minha pastora até fala. A minha pastora fala assim, quando ela abre para testemunho, né? Ela já fala assim: olha, a G já tá ali comichando lá no banco, deixa eu deixar ela testemunhar logo. Por quê? Porque eu sei o poder que há nisso. Eu sei que o que Deus fez na minha vida, Ele quer alcançar outras pessoas, né? E eu sei o quanto Deus, né? Ele nos recompensa por isso. Porque isso é trabalho no Senhor, nenhum trabalho no Senhor é em vão, né? Então nós precisamos entender que quando nós estamos testemunhando, nós estamos trabalhando a favor do reino, a favor de Deus. Então não devemos nos calar. Então é uma vírgula que Deus fez. Venha testemunhar, porque é mandamento do Senhor, testemunhe. Amém? Obrigada, Kátia. Deus abençoe a sua vida. A Renata abriu ali a câmera. Você quer falar, Rê? Quer falar? Não? Tá tudo certo? Como que foi suas 24 horas? Não, não quero falar, não. Eu só abri a câmera porque eu estava ocupada, eu escutando, mas ocupada, e agora tá tudo jóia. Foi bem, eu tô que nem eu não lembro o nome dela, que falou sobre não ter fome, A Gislene? de não ter vontade de doce. Interessante, muito interessante. Eu também. Eu estou conseguindo me controlar muito bem. Que bênção, Renata. E Glória a Deus. você, você já tinha falado aqui, deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Já Ah, falei. já, Mato Grosso, né, Cuiabá? Isso, vou dar oportunidade para outras. Ah, tá bom. Deus abençoe. Ah, Beijo. Até semana que vem. até semana que vem. Você já tá na mentoria? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É, a Dirlene escreveu, passa o contato do médico para nós. Angelita, você viu sobre o boleto para mim? Eu vou ver com o Gustavo hoje. Eu tenho reunião com ele. Depois que a gente terminar aqui, eu tenho reunião, já vou ver com ele, tá bom, Dirlene? Aí eu passo para você. E o contato do médico, eu posso colocar lá no grupo. Você tá no grupo aqui dos 3 dias? Depois eu coloco lá no grupo o contato da secretária do Dr. Aldrin Marshall, tá bom? Aí vocês entrem em contato com ele, me cobra lá se eu esquecer, tá bom? Pede o contato que aí eu coloco lá pra vocês, tá certo? Mais alguém quer falar? Quer testemunhar o que Deus está fazendo nessas apenas 24 horas? Quantos vocês já conseguiram eliminar? Querem testemunhar? Aproveita a oportunidade. Amém? Depois, se você quiser ainda falar, mudar de ideia, levanta a sua mãozinha e aí eu vou dar a oportunidade para você falar. Vamos entrar aqui então, hoje, mais em duas raízes que o Senhor revelou, né, para nós,
sobre a alimentação, as raízes secretas, né? Que o inimigo, o Satanás, no testemunho da Gislene aqui foi tremendo, né? Dela ver a manifestação ali do ser, das potestades que a gente alimenta quando a gente não tem discernimento. Então, minhas irmãs, isso é muito espiritual. É muito espiritual. A gente tem que entender isso, que a gente está em guerra, em batalha. Mas a gente tem que entender que o Senhor já guerreou por nós, o Senhor é quem luta por nós e a vitória é certa. Então, isso nos anima, isso nos encoraja e isso nos dá. Fortalece o nosso espírito, né? Então, vamos lá. Vamos entender, embaixadores, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quantas vezes você já se perguntou por que que eu repito os mesmos erros do que os meus pais cometeram? Você já percebeu isso? Na sua descendência aí? Por que que você comete muitas vezes? Tem famílias, tem mulheres que chegam aqui e falam assim, Angelita, eu preciso levar isso aqui para minha família, porque a minha família inteira tem isso, tem compulsão, todo mundo tá acima do peso, a obesidade, ela tem assolado a minha família. Então, você já se perguntou por que que a gente, você vai se perguntar agora, por que que eu repito os mesmos erros que os meus pais cometeram? Por que que parece que as mesmas dores, os mesmos vícios se repetem na minha família, geração após geração? Por que que eu prometo mudar muitas vezes, mas quando eu vejo, eu caio no mesmo padrão de novo? Isso daí, minhas irmãs, não é coincidência. Isso aí a Bíblia chama de raiz espiritual. São como cordas invisíveis que prende o nosso coração, prende a nossa mente e até a mesa de uma família inteira. E uma das maiores armas secretas do Satanás é a comida, sim. É a comida, isso mesmo. O inimigo, ele sabe que se ele dominar a nossa mesa, ele pode dominar a nossa vida e uma família inteira. Então foi assim que aconteceu lá no Éden, né? Quando foi assim que aconteceu também com Esaú, que vendeu a sua herança espiritual, vendeu a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas, né? E é assim também até hoje com milhares de pessoas que trocam a sua saúde, a sua fé, a sua liberdade por um momento de prazer na mesa. Infelizmente é assim até hoje. Mas hoje nós vamos expor mais duas raízes secretas que têm destruído gerações. A primeira raiz é pactos familiares e hereditários. Sim, pactos familiares e hereditários. O nosso comportamento hoje, as nossas palavras hoje, as nossas atitudes hoje, elas impactam gerações. Porque quando a gente coloca ídolos na nossa vida e adora esses ídolos é como um pecado que entra no que a gente estudou lá no Mesa Profética hoje. O Senhor fala lá em Êxodo 20 que ele visita a iniquidade dos pais até a terceira geração. Ele visita, mas também quando a gente se arrepende, quebra esses ciclos, o Senhor nos usa como portal para abençoar até 1000 gerações. Olha só, minha irmã, você está aqui porque o Senhor quer abençoar as próximas 1000 gerações que virão através da nossa vida. Amém? Você recebe isso? Ah, Angelita, mas espera aí. Aí eu não acredito em maldição hereditária, não. Minha irmã, a questão não é acreditar ou não, porque Jesus, ele já me limpou, ele me limpou de tudo. Sim, Jesus, ele fez a obra completa, ele já nos limpou de tudo. Sabe o que que influencia? É o nosso comportamento. Por exemplo, você não se atenta para a alimentação que você come. Isso veio da sua mãe te ensinou isso. E você come ali achando que o pão é bom. Fia, minha mãe fala assim, fia, vem comer o pãozinho com leite aqui, eu vou fazer sopinha pra você, a papinha aqui. O pãozinho com leite que a mãe faz, que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia. E aí, o que que acontece? O leite tem tem a caseína que o nosso organismo ele não consegue quebrar.
Tanto é que o bezerrinho, ele nem continua mamando na mãe, ele só mama no primeiro tempo, mas nós continuamos mamando na tetinha da vaca a vida inteira. Nossa, Angelita, mas não pode beber leite então? Minha irmã, o leite, ele é muito inflamatório. Mas graças a Deus que quem ama leite, já inventaram, né? O leite aí A2. Eu não sei se você sabe disso, mas se você gosta de leite, procure comprar o A2, que ele tem essa caseína quebrada. Não é que não tem a caseína. Essa caseína, ela é quebrada, né, em porções menores, e aí o nosso organismo, ele consegue digerir. Mas o leite normal, ele não, o nosso organismo não consegue, então ele vai inflamando o nosso corpo. E o pão, a farinha branca é ultraprocessado, que ativa em nós o quê? Reações químicas. O que é reação química? Compulsão. A gente come um pouquinho daquilo e depois a gente já quer mais. E a gente já quer mais. Entendeu? Então, são os comportamentos. A maldição hereditária que a gente herda são os comportamentos. Porque aí a gente não sabe o que aquele alimento causa, né? E a gente continua aquele comportamento que a gente adquiriu lá da mãe, da avó, da tataravó, e que veio se proliferando na nossa família. Mas quando o Senhor traz essa verdade na nossa vida, e isso é quebrado, a gente começa a prestar atenção, né, no que a gente come. A gente começa a pesquisar, a gente começa a entender o que aquele alimento faz na nossa vida, e a gente começa a ser um instrumento do Senhor para tirar a morte da panela da nossa casa. Tá fazendo sentido para vocês? Então, as duas raízes, isso aqui é só a introdução, nós vamos entrar mais profundo. As duas raízes que nós vamos pensar hoje é sobre pactos familiares e hereditários e embriaguez e descontrole. Olha só, duas raízes. Vamos lá. Então você abre o seu coração, porque essa palavra ela vai confrontar a nós, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas ela também vai libertar, ela vai nos libertar. Então hoje o Senhor, ele vai arrancar essas cadeias que pareciam impossíveis de serem quebradas. Então vamos entrar aqui na raiz número 3. Olha só, a Clésia escreveu aqui: acredito que o trigo que a Bíblia fala é puro, porque o pão é uma comida bíblica, sempre penso nisso. Exatamente, Clésia. O trigo que Jesus comia, ele era um trigo puro. O trigo de hoje, ele foi alterado em 46 cromossomos. Minhas irmãs, vocês têm que fazer um estudo sobre o trigo de hoje. Porque esse trigo de hoje, ele destrói o nosso corpo por completo. Por completo. Ele foi, na verdade, ele faz parte de um mecanismo de destruição. Não tem bomba atômica hoje, né? Não tem bomba atômica, mas tem isso que foi criado pelo próprio inimigo das nossas almas mesmo, que viciou a humanidade. Viciou a humanidade. Então, o trigo de hoje, ele tem 46. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Que ele tem 46 cromossomos modificados. Modificados para atingir o nosso organismo. Faz um estudo mais profundo sobre isso, que você vai ver e você vai perceber. Nunca mais vai querer comer farinha branca. Você vai trocar. Porque tem forma de fazer os pãozinhos. Gente, eu faço um pãozinho de de leite em pó, sem lactose, que é uma delícia. E é facinho de fazer. Você coloca lá 2 colheres de leite em pó, um ovo, mexe essa misturinha, põe uma pitadinha de fermento ali, põe no micro-ondas, num potinho, eu faço geralmente num potinho redondinho, ele vira um pãozinho. Aí você vai lá, passa ali uma manteiga que você mesmo produz aí na sua casa, não compra manteiga industrializada. Faz uma manteiga, tem muitas receitas de manteigas, né, que dá pra fazer. Passa, é a mesma coisa, você tá fazendo algo saudável, né, pro seu organismo. Amém? Ah, isso, Clésia. Estuda e traz aqui para nós mais informações. Eu não vou entrar nesse detalhe. Tem que fazer uma aula só sobre isso para a gente entender a fundo, né? E esse não é o nosso foco hoje, mas eu sei dessa informação e isso me ajuda muito, né? Isso me ajuda muito a não escolher o pão branco, entendeu? Quando eu quero um pãozinho, eu faço meu pão. Tem o pão também proteico, né? Que tem na receitinha que eu vou passar para vocês lá dentro da mentoria. O pão proteico, minhas irmãs, é um pão delicioso que não falta na minha geladeira, esse pão.
Ele é um pão proteico que ele não vai farinha, ele não vai nada de farinha, é zero farinha, que você pode comer à vontade. Então, eu vou passar a receitinha para vocês lá, tá bom? Ah, e se você quiser, você que tá aqui, tem a receita dele lá no meu Instagram. É só você procurar lá no meu feed que tem a receita lá do pão proteico, tá bom? Vamos lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 5 vai falar assim, ó. Eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha só, essa palavra aqui, iniquidade, no hebraico, ela é como se fosse uma perversão. É algo torto, algo desviado. E essa palavra visitar o Senhor quis dizer assim, que ele inspeciona, que ele traz a memória, que ele cobra. Então, não é um castigo obrigatório que Deus está fazendo, é um ciclo espiritual que continua enquanto não é quebrado. Tá fazendo sentido? Ele é um ciclo espiritual. Então, a Bíblia, quando a gente vê, vamos ver os exemplos aqui. A gente vê quando Abraão mente, a gente vai ver depois Isaac também mentindo. E depois a gente vai ver também Jacó mentindo. O que é isso? O ciclo espiritual que se repete. A gente vai ver também ali que Jeroboão foi idólatra e os filhos dele também são idólatras. Então, na mesa, minhas irmãs, acontece a mesma coisa. Famílias inteiras presas pela gula, famílias inteiras presas pela compulsão, presas por vícios, presas por alcoolismo, presas por festas idólatras. Isso é um ciclo, é uma raiz espiritual. Gálatas 3,13 vai falar assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, hoje, isso se traduz como para nós? Se eu tinha um avô alcoólatra, provavelmente eu vou ter um pai alcoólatra e um neto alcoólatra. Se eu tinha uma mãe compulsiva, provavelmente eu vou ter uma filha compulsiva e uma neta compulsiva. Se eu tenho famílias que só sabem comemorar em torno de bebida e da comida, mas não em torno da presença de Deus, isso vai acontecendo como um ciclo, como uma raiz espiritual. Como que isso se manifesta hoje nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Quando você percebe que repete o mesmo ciclo alimentar da sua mãe ou da sua avó, quando a sua família sempre vai tratar a comida como uma fuga, você também faz o mesmo. Quando festas se tornam lugares de exageros e não de gratidão, quando não tem ali a gratidão ao Senhor. Quantas festas, minhas irmãs, quantas festas é comemoradas e nem se menciona o nome do Senhor. Quantas festas, aniversários são comemorados e nem se manifesta o nome do Senhor aí. Aqui no Japão, a gente tem um ciclo de amizade. E ontem a gente foi, né, numa reunião de aniversário de uma das nossas amigas. Ela não é cristã, mas Deus tem entrado na vida dessa família através das nossas vidas, da minha vida e da vida do meu esposo. E aí, eles já se acostumaram que quando eu estou presente, eu já peço, eu posso orar? Eu posso orar? O versículo de Êxodo, Renata, é Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Então, eles já sabem que eu vou pedir para orar, para abençoar. E aí eu sempre pego a oportunidade para eu levar todas as pessoas que estão ali naquela reunião a também a orar, a pedir ao Senhor. E aí eu dou uma breve palavra, né? Ontem eu falei sobre quando Jesus fala que ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. E aí eu ministrei bênção na vida dela e falei, o Senhor veio para te dar vida em abundância. Nós estamos aqui celebrando o seu aniversário, porque aprove ao Senhor te sustentar, te dar vida, te dar saúde, te fazer essa mãe maravilhosa que você é, preocupada. Então,
abençoei a vida dela e falei: e todos vocês que estão aqui, vocês também desfrutam dessa vida abundante do Senhor. Os desafios vêm sim, as circunstâncias vêm sim, as tristezas vêm sim sobre a nossa vida, mas há uma promessa de vida abundante nas nossas vidas pelas próprias palavras do Senhor Jesus. Essa fala é do Senhor Jesus, o Senhor Jesus que falou isso, o Senhor Jesus que prometeu isso. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus não mentiu sobre isso quanto à minha vida e à sua vida. E isso também é para a sua vida, minha irmã. Deus não mentiu contra essa vida abundante para a minha vida e para a sua vida. E aí, o que aconteceu ali? Eu falei, e agora eu quero que você, que está aqui presente, peça uma bênção espiritual para a nossa amiga aqui. E o que são bênçãos espirituais? Aí comecei a falar, aí perguntar o que é bênção que dinheiro não compra? Vamos pensar. E aí todo mundo começou a interagir ali comigo. Aí um falou amor, alegria, prosperidade e coisas assim, né? E eu falei assim, a Bíblia fala de 9 bênçãos espirituais que Deus nos dá através do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo, do amor de Deus derramado no nosso coração. E você pode receber essa bênção espiritual, mas também você vai pedir essa bênção espiritual agora para nossa amiga. Então vamos orar? E comecei a orar. Então o que eu fiz ali? Eu fui grata ao Senhor por aquela reunião. E através desses pequenos gestos que eu tenho feito, Deus tem abençoado famílias e trazido essas famílias. Depois, algumas mulheres ali veio me procurar pedindo para mim, Gê, você pode orar com a minha filha? Você pode orar com o meu filho? Porque ele não tá querendo ir na escola, ele não tá querendo isso. E aí a gente tem oportunidade de apresentar Jesus. Minhas irmãs, é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Você tem vergonha de fazer isso no lugar que você vai? Eu tenho tantos testemunhos de lugares públicos que eu fui e que eu testemunhei e agradeci o nome do Senhor. Por que eu tô falando isso nessa raiz aqui, minhas irmãs? Porque nisso a gente tá quebrando ali o prazer só na comida. A gente tá quebrando um ciclo espiritual que tá acontecendo ali. É um ciclo espiritual que iria ter prazer só no nosso corpo e só ali na comida. Mas não, o nome do Senhor foi engrandecido. E ali você pode estar quebrando um ciclo. Amém? Então essas repetições, elas vão nos mostrando que existe essa raiz espiritual operando. As pessoas se esquecendo do Senhor. As pessoas se esquecendo de louvar, agradecer o Senhor, agradecer pela provisão, agradecer pelo sustento, agradecer pela vida, né? Eu tô falando no contexto de um aniversário, porque eu tava comentando sobre isso, né? Então, hoje, minhas irmãs, vocês estão sendo despertadas para quebrar esse ciclo, para analisar, analise, né? Analise na sua vida. O que você tem repetido que a sua família repete, né? Que toda a sua família repete. É um ciclo de alcoolismo? Hoje você vai quebrar esse ciclo. Hoje eu vou quebrar o alcoolismo na minha família. Hoje eu vou quebrar isso. Vou quebrar em nome de Jesus. Por quê? Porque meu vô bebia, meu pai, ele já tá com problema de saúde e continua indo beber. Muitas outras pessoas da minha família eu vejo que tá preso nesse ciclo, mas hoje vai ser quebrado esse ciclo na minha família em nome de Jesus. E você tem gente que você se lembra que tá preso nesse ciclo? Escreve aqui pra mim que eu vou ler. E nós vamos quebrar isso agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer declaração profética aqui e nós vamos quebrar esse ciclo de pactos familiares e hereditários que tem nos prendido à compulsão, que tem nos prendido à mesa, que tem nos prendido à gula. E nós vamos quebrar isso agora. Coloca aí a mão no seu coração. Será que é só eu que vou fazer essa oração aqui ou vocês também? Escreve aqui no chat para mim. Quem mais? Quem mais? Quem mais vai quebrar esse ciclo? Levanta a mãozinha aí. Você vai quebrar esse ciclo na sua vida, na sua família? Amém. Glória a Deus. A Ângela escreveu, amém. Vamos em concordância. Nós estamos aqui em batalha. Nós somos as guerreiras, minhas irmãs. Nós estamos em batalha espiritual. E nós estamos nos levantando hoje para quebrar ciclos.
Ciclos estão sendo quebrados. E eu e você somos as mulheres que Deus levantou para fazer isso. Ciclos estão sendo quebrados e nós cremos nisso. Nós cremos que estamos em batalha. Então coloca aí a sua mão, uma mão para cima e a outra no seu coração, significando que você está ligada com o Senhor e o seu coração está ligado aqui com o que nós vamos falar e nós vamos quebrar no mundo espiritual isso hoje, em nome de Jesus. Diz assim, vou pegar a declarar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, no nome, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco diante de ti toda maldição hereditária ligada à minha mesa e ligada à minha família. Eu declaro, Senhor, crendo no poder e no nome, no poder, no senhorio do nome de Jesus, que tudo se dobra ao nome dele, que tudo se cala diante dele. Eu declaro que todo ciclo de compulsão, ciclo de gula, ciclo de alcoolismo, ciclo de idolatria familiar está sendo quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Minha irmã, todas as pessoas que vier na sua mente agora, declara o nome dessas pessoas. Eu declaro que o ciclo da bebida cai por terra em nome de Jesus, na vida do meu pai, na vida do meu irmão, na vida de toda a minha família, dos meus tios, das minhas tias, dos meus primos, das minhas primas, das minhas enteadas, da minha filha, do meu neto, do meu genro, do meu marido, em nome de Jesus, Pai. Quebra todos os ciclos, Pai, de herança familiar, herança hereditária, Pai, maldição hereditária que tá agindo, Senhor, sobre as nossas famílias. A nossa geração, Pai, não herdará cadeias, mas herdará bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda idolatria familiar está sendo quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, quebra todo ciclo. A nossa geração não herdará cadeias, ela herdará a bênção do Senhor. Nós estamos aqui guerreando, Satanás. Todo o ciclo que você estava prendendo, a nossa mesa, a nossa casa, a nossa família está sendo quebrada agora, no nome de Jesus. Cata todas as suas mentiras, Satanás, e sai daqui, sai da nossa casa, sai da nossa família, sai da vida dos nossos esposos, sai da vida dos nossos filhos, sai da nossa vida, sai da vida da nossa casa. Sai da vida das nossas filhas, sai da vida das nossas famílias, em nome de Jesus, Satanás. Você não tem poder, é o senhorio de Cristo que reina nos nossos lares, é o senhorio de Cristo que está sobre as nossas vidas e as nossas famílias. E nós nos levantamos no poder do nome de Jesus para quebrar toda cadeia que prendia até hoje, mas hoje, nova vida, nós desfrutamos da abundância que há da nova vida em Cristo, para nossa casa e para toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos declarar, nós cancelamos. Declare em voz alta aí na sua casa, minha irmã. Nós cancelamos toda maldição hereditária sobre a nossa vida. Nós cancelamos toda maldição hereditária sobre as nossas famílias. Minha geração herdará bênçãos e não vícios. Cristo é o novo legado na minha família. Cristo é o novo legado na minha família. Aqui quem manda é Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Palma para o nosso Jesus, nosso mestre, que nos libertou, que a nossa família é livre. Minha irmã, você vai testemunhar depois desse dia de hoje, que as cadeias de álcool, as cadeias de vício, as cadeias que prendiam a sua família, a sua casa, você vai testemunhar o grande e poderoso nome do Senhor, porque é no nome do Senhor que nós estamos aqui batalhando e guerreando e quebrando esses ciclos para a glória do nosso Deus. Amém? Você percebeu que você não era fraca? Você estava presa, minha irmã. Você estava presa. E como que você ia lutar com isso, minha irmã?
Como que você ia lutar com isso com as suas forças? Por isso que você se sentia muito frustrada, você se sentia sem forças, você se sentia daquele jeito. Mas hoje o Senhor te trouxe essa revelação. E minha irmã, isso é um processo, viu? É um processo. Tudo que você vê repetindo, porque o inimigo, ele é sujo. Ele é sujo. Ele é sujo. Ele vê que a gente quebrou cadeias e ele começa a colocar outras cadeias. Mas ele começa a colocar, mas agora a gente tem a percepção do céu. A gente tem a percepção do Senhor, o entendimento, o discernimento do Espírito Santo. Então peça para o Senhor, Senhor, tudo que o Satanás quiser plantar aqui, que vai ser de maldição hereditária para minha futura geração, que o Senhor me dê discernimento para que eu quebre esse ciclo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebeu revelação do alto agora para você entrar no processo de guerra contra esse inimigo. E você também deve ajudar outras pessoas. Essa informação não é para ficar só sobre você. É para você ajudar outras pessoas. Olha, se você tem uma amiga que tem um filho viciado na droga, que tem um filho, um marido viciado no álcool, ensine as irmãs, ensine. Porque o Senhor, ele quer libertar. O Senhor, ele quer usar as nossas vidas, minha irmã. Não retenha o conhecimento só em você. Amém? Combinado? Para que você receba do Senhor a lei da semeadura, que isso multiplique na sua vida. A libertação multiplique na sua vida. Amém? Vamos lá, a outra raiz. A raiz da embriaguez e do descontrole. Provérbios 23, do 20 ao 21. Vou repetir. Provérbios 23, do 20 ao 21, vai dizer assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e os comilões cairão na pobreza, e a sonolência fará vestir-se de trapos. Minhas irmãs, quando eu li isso daqui, eu falei, meu Deus do céu, tá aí o motivo do porquê eu tinha tanto sono quando ainda eu não entendia sobre alimentação. Minhas irmãs, era um sono que parecia o sono da morte. Eu só queria dormir. Mas por quê? Porque a minha inflamação já estava num grau que eu não conseguia me conter no meu corpo. Quem aqui sente esse sono? Quem que sente um sono da morte, que quer dormir o tempo todo, que fala assim, meu Deus, eu queria que a minha vida fosse só dormir. Confessa aqui, minha irmã, esse pecado. Eu já estive nesse lugar, mas o Senhor me libertou. Mas hoje, estudando essa palavra para trazer para vocês, fez muito sentido para mim. A sonolência, ela impede toda a nossa produtividade. A sonolência, ela impede toda a nossa produtividade. Aquilo que o Senhor queria falar conosco em oração, a gente tá contaminada pela comida, inflamada pela comida, e a gente vai dormir um sono tão profundo que a gente não consegue acordar mais de madrugada para orar. Não consegue acordar mais de madrugada para consagrar. Não consegue acordar mais de madrugada para falar com o Senhor, para depositar a nossa casa no Senhor. Você sabia que você, minha irmã, é a mulher que edifica? Você tem colocado os seus filhos na mão do Senhor? Você tem apresentado o seu marido nas mãos do Senhor? É nós que edificamos. O lar, ele é edificado pela mulher, não é pelo homem, é pela mulher. E a edificação, ela só vem quando a gente coloca a nossa família aos pés do Senhor. É o Senhor que edifica. É o Senhor que edifica a casa. É o Senhor que edifica as pessoas. É o Senhor que liberta as pessoas. E quanto você tem levantado de madrugada para colocar a sua família diante do Senhor? Então, minha irmã, se você não estava fazendo isso, não espera o desmoronamento chegar para você começar a fazer essa prática. Comece a se colocar diante do Senhor pela sua casa. Comece a se colocar diante do Senhor pela sua família. Não espera acontecer um pedido de divórcio. Não espera um filho ir para droga. Não espera uma filha querer namorar o mesmo sexo dela. Não espera um filho querer namorar o mesmo sexo dele. Nós precisamos ser as mulheres que se colocam como barreira em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pra gente, barreira de proteção, né? Barreira de intercessão na vida dos nossos filhos. Amém? Então vamos entrar aqui. Então o provérbio tá falando, olha, se você tiver nessa roda de comilões e beberrões, minhas irmãs, como que é as rodas da igreja? Como que é as rodas da nossa igreja? É comilança,
Não é comilã, nós não nos tornamos comilões e beberrões, porque beberrões aqui não é só beberrões de vinho, é bebidas, todos os tipos de bebidas, né? A gente não toma suco, é muita comilança, é muita. Tem até aquele ditado que fala: crente não bebe, mas come. E tem gente que acha graça disso ainda, né? Tem gente que, ai, mas eu não bebo, não, mas comer, minha filha, eu como mesmo. Isso é pecado. Isso é pecado. É pecado. Olha só, beberrões aqui no hebraico é encher-se até perder o controle. Minhas irmãs, eu tomava uma garrafa de coca inteira e ainda não estava bom. Já acabava aquela coca lá e eu ainda queria, já pensava onde que eu ia arrumar dinheiro para comprar outra coca. Era assim. Era assim na minha vida. Graças a Deus, hoje Coca só entra aqui na minha casa quando eu vou servir alguém que eu ainda quero ganhar para Jesus, que ainda bebe Coca. Mas eu tenho oportunidade de ministrar na vida dessa pessoa. Entendeu? Graças a Deus, eu e meu marido. Eu e meu marido. Gente, você nunca vai beber Coca? Uma vez ou outra, de vez em quando me dá uma vontade, eu dou um biquinho, mas eu já lembro daquele açúcar, daquele xarope, e eu falo, não, quero isso pra mim não. E fora a dor de cabeça que me dá quando eu tomo. Fora a dor de cabeça. Então, assim, zero. Zero. Não lembro mais. Mas quantas pessoas hoje ainda é viciado na coca? Quem é que gosta de uma coquinha? E que é viciada aqui? Ó, a Dirlene falou, eu era no sorvete. Eu era no sorvete. Então, minhas irmãs, isso tudo aqui, Deus está nos ensinando que encher-se daquilo até perder o controle, isso é pecado, né? Isso é pecado. E os comilões aqui é devorar sem freio, desperdiçar, devorar uma coisa sem freio, sem limite, sem controle, né? Então, assim, quem é dominado pelo vinho vai perder o quê? A lucidez. Quem é dominado por bebidas alcoólicas perde a lucidez, não sabe o que está fazendo. Quantas pessoas, minhas irmãs, quantas pessoas, depois que bebe um gole, perde totalmente o controle, faz coisas que não fariam se tivesse em sã consciência e ainda não tem consciência de que estão cometendo um pecado contra o próprio Santo dos Santos, que é o corpo. Você sabe o efeito que o álcool é, traz? Eu não sei aqui se alguma de vocês bebe, mas você sabe o efeito que o álcool traz no corpo da pessoa? O álcool, ele, cada vez que a pessoa bebe, ele destrói neurônios que não se reproduzem. Ele destrói. O meu pai, ele tá com um problema de saúde que a vida inteira dele, ele bebeu. E ele tá com um problema de saúde que quando ele bebe, ele dá como se fosse uma convulsão e ele desmaia, ele faz as necessidades na roupa, é como se fosse um infarto, um infarto, um derrame, sabe? Assim, ele tem esses sintomas. Só que aí, depois ele volta normal, ele volta normal. São as crises que ele dá. E aí a gente levou ele no médico, fez o tratamento. Nossa, passei ele em vários neuros, né? Ele não tem nada. Ele não tem nada. Sabe o que que é isso? O que a bebida fez na mente dele. E toda vez que ele bebe, se ele bebe num dia, no outro dia ele dá a crise. No outro dia ele dá a crise. Outro dia ele quase matou minha mãe e meu pai. Ele quase matou minha mãe. Por quê? Porque ele estava dirigindo e a crise deu nele dirigindo. E aí ele perdeu o controle, bateu no muro lá numa avenida lá da minha cidade, que é a principal. Então, olha só, o que a bebida fez na vida dele. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas é só um pouquinho. Esse pouquinho, hoje, mais um pouquinho amanhã, mais um pouquinho no outro amanhã, ele vai trazer a consequência. Então, se você tem essa prática na sua vida, minha irmã, em nome de Jesus, elimina isso da sua vida hoje. Porque isso vai tirar a sua lucidez. O meu pai, ele tá sofrendo esse processo por conta que a vida inteira dele ele fez isso, mas eu tô orando para que Deus restaure, porque eu sei que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus cura. Eu entrei em consagração pela vida do meu pai, pela cura dele, pela cura do cérebro dele, mas também pelo entendimento do que o álcool trouxe na vida dele, para que ele seja levantado pelo Senhor para curar outras pessoas nessa área. Eu tenho orado por isso. E os comilões, é a mesma coisa. Os comilões
que é a quem é dominado pela comida, vai perder o quê? O domínio próprio. Quem é dominado pela comida perde o domínio próprio. E o domínio próprio não é só na mesa. Não é só na mesa, minha irmã. É o domínio próprio em todas as áreas da nossa vida. Imagina nós sem domínio próprio, minhas irmãs. É como um carro sem freio numa banguela assim de descida. Nós precisamos do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Então, toda vez que a gente se entrega para a comida, a gente está perdendo o nosso domínio próprio. Então, hoje, vamos quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo de comida e de embriaguez. Ó, a nossa irmã Clésia escreveu aqui: o erro é só sair da mesa quando se senta saciado. O erro é só sair da mesa quando se senta saciado, quando a comida transforma em um altar de adoração ao Eterno. Não tem a ver com quantidade e sim com qualidade. Estou aprendendo com você, irmã Angelita. Exatamente. Não tem a ver com quantidade, não tem a ver com pode, não pode. Não tem a ver com prisão. Deus abençoe, minha irmã. Não tem a ver com prisão, né? Tem a ver com consciência, né? Tem a ver com o que eu tô comendo, o que esse alimento tá causando em mim. O que esse alimento pode causar na minha família. Agora que a gente tá aprendendo que isso aqui é muito espiritual. O que isso pode causar é muito sério, minhas irmãs. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, sabe? Essa responsabilidade diante do Senhor, que o nosso comportamento hoje vai trazer consequência para a terceira e quarta geração, né? Em nome de Jesus, na minha casa, eu tô falando isso aqui com vocês e Deus tá trazendo um monte de revelação aqui na minha mente de coisas que eu fiz que a minha filha já tá sofrendo consequências, que o meu neto também já tá sofrendo consequências, mas foi quebrado isso hoje em nome de Jesus. Foi quebrado hoje em nome de Jesus. E se você tá tendo essa consciência, quebre aí também em nome de Jesus. Coisas que os seus filhos repetem, coisa que é repetição na sua família, quebra em nome de Jesus, né? Efésios 5,18 vai falar assim, ó: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou a pessoa se enche da carne, ou ela se enche do Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos aqui profetizando que nós vamos ser cheias do Espírito Santo de Deus, não de comida, não de comilança, não de bebeção, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Então, hoje, como que a gente aplica isso na nossa vida, né? Hoje, esse espírito, né? Esse espírito de embriaguez, esse espírito de comilança, esse espírito aqui que nós estamos estudando dessa raiz que é de embriaguez e descontrole. Esse espírito hoje, como que ele se manifesta hoje na nossa vida? Quando a gente abre ali um iFood, olha só eu tendo que pedir perdão aqui para Deus. Quando a gente abre um iFood sem fome, porque aqui no Japão não tem iFood, mas no Brasil tem. Quando a gente abre um iFood sem fome, só por ansiedade. Quando a gente come escondido, porque tá triste. Esse espírito ele se manifesta assim hoje. Esse espírito de descontrole e de embriaguez, que é hereditário, que tem feito coisas na nossa casa, na nossa família. Quando a gente belisca alguma coisinha, sem parar, só para anestesiar um sentimento. Ai, meu Deus, tô esperando a resposta de uma coisa aqui. Deixa eu beliscar um negocinho que eu tô. Ai, meu Deus. E como a gente traz morte, minhas irmãs, quando a gente fica. Tô ansiosa. Ai, tô ansiosa. Ai, meu Deus. Que ansiedade é essa? Tô ansiosa. Meu pai, misericórdia. Tô ansiosa. Minhas irmãs, como a gente. Como. Minha campainha tá tocando. Só um minutinho. Rê, se for você que tá aqui fora batendo a campainha, eu ainda tô terminando a aula. Eu tô acabando já. Eu já termino. Só um minutinho. Então, minhas irmãs, usar a comida ou o vinho como fuga da solidão. Olha só, quantas vezes as pessoas usam a comida, ou tem uma irmã que falou, até no primeiro dia, que ela, pelo divórcio, ela tinha buscado consolo na comida, né? Então, olha só, o que tá atuando aqui é essa raiz, é esse espírito maligno. Nós não podemos buscar consolo na comida, buscar consolo na bebida, nós temos que buscar consolo em quem? Quem que é o consolador?
O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Consolador. Então, como que isso pode se manifestar hoje nas nossas vidas? Quando eu e você sente que não controla o que come, mas a comida controla a gente. Então, se você está se identificando, quando você sente que a comida que você come, você não controla, mas ela que te controla, isso está se manifestando na sua vida. Mas vai ser quebrada agora, em nome de Jesus. Quando a bebida se torna o quê? Uma muleta emocional para você relaxar. Olha só, o espírito manifestando aí também. Quando o prato se torna um refúgio e não mais o Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso é manifestação dessa raiz que o Satanás usa para nos prender à mesa. Mas 1 Coríntios 6,12 vai falar assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que acontece aqui? A responsabilidade humana, né? Porque Deus vai agir sim, mas desde o momento que a gente tem consciência e assume a nossa responsabilidade humana. Se eu assumo a minha responsabilidade, não, peraí, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou me disciplinar. Então, como que eu me disciplino? Quando eu decido comer alguma coisa que vai trazer reação química em mim, então eu já tenho que ter essa consciência para mim não continuar esse ciclo, entendeu? É essa consciência que Deus está trazendo para mim e para você. Deus não está falando assim, ah, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode, mas saber o que essa comida traz de reação química na nossa vida, que depois ela ativa o nosso cérebro num looping que depois é muito difícil sair sozinha, sem entendimento. Entenderam? Então, nós vamos fazer uma oração aqui profética, rejeitando esse descontrole, rejeitando todo espírito de gula, rejeitando tudo isso que esse ciclo de embriaguez e de descontrole, que é uma raiz, né? Nós estamos estudando por que a compulsão chegou na minha vida, por que a gula chegou na minha vida. Isso é uma raiz espiritual e essa raiz está sendo exposta aqui à luz da Bíblia e ela está sendo quebrada agora na nossa vida e na nossa casa. Amém? Coloca aí a mão no seu coração e vamos pedir ao Senhor, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui rejeitando, Pai, agora que foi trazida a nossa consciência que isso era uma raiz espiritual, nós rejeitamos todo o descontrole na nossa vida, que todo espírito de gula, todo espírito de compulsão, toda embriaguez seja expulsa agora, no nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, não com prazeres da carne, mas com a plenitude do teu Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Senhor, não com prazeres da carne, mas com a plenitude do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus Consolador. Pai, todo o consolo que nós temos buscado em alimentos, em bebidas, em pessoas, em coisas, em dinheiro, Pai, seja caído por terra agora no nome de Jesus. Que apenas o teu Espírito, Pai, seja o nosso prazer, que a nossa fome seja fome pelo Senhor, seja fome de Deus, seja fome de conhecer-te cada vez mais, seja fome, Pai, de conhecer o teu caráter, de conhecer o teu poder, de conhecer os grandes feitos que o Senhor já fez no passado e que ainda faz agora no presente. Pai, quanto isso tem aprisionado o seu povo, Pai, a tua palavra diz que os seus sinais seguiriam aqueles que crescem no Senhor, mas quantos sinais nós estamos vendo hoje, Pai? Quase nada de sinais, porque isso tem aprisionado as suas filhas, Pai. Mas em nome de Jesus, sejam libertas, minhas irmãs, sejam libertas no nome de Jesus, que a minha família seja liberta no nome de Jesus, que eu seja liberta no nome de Jesus. Nós declaramos plenitude no teu espírito, nós declaramos equilíbrio na nossa vida, nós declaramos domínio próprio na nossa vida,
Nós declaramos santidade na nossa casa, na nossa mesa. Nós declaramos santidade sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa boca. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Quebra esse ciclo no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe prisioneiras. Não nos deixe, Senhor, refém dessas raízes. Mas liberte-nos, Pai, para nós testemunharmos o Teu poder. Liberte-nos para nós testemunharmos, Pai, a liberdade no Senhor. Liberte-nos, Pai, para nós testemunharmos a Tua grandeza. Porque nós sabemos, Pai, que esse projeto é do Senhor. A libertação quem faz é o Senhor. Quem guerreia é o Senhor. Até a disciplina, quem nos sustenta na disciplina, Pai, é o Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui. Obrigado, Pai, pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado pela libertação, Senhor, que o Senhor tem trazido à nossa mente, ao nosso corpo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É no Teu nome, Jesus. É no Teu nome, Jesus, que todo ciclo é quebrado. É no Teu nome, Jesus, que todo ciclo, todo nome está se dobrando agora. Toda gula está se dobrando agora. Toda compulsão está se dobrando agora. Toda maldição hereditária está se dobrando agora diante do senhorio do nome de Jesus. Toda maldição está se dobrando no nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos e consagramos a nossa vida, consagramos os nossos filhos ao Senhor. Quebra, Pai, toda maldição, toda raiz que tem prendido os nossos filhos, os nossos netos, Pai, as nossas famílias. Quebra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glórias a Ti, Pai. Obrigado por essa revelação, Senhor. Obrigado porque o Seu poder é tremendo. Obrigado porque a Sua visitação, Pai. A Sua visitação, Pai, é sentida no nosso meio, é sentida em nós. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa por tanta negligência, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa por tanta falta de entendimento, Senhor. Nos perdoa por tanto sofrimento que nós temos causado a nós mesmas, Senhor. Nos perdoa. Mas nos levanta, Pai. Nos levanta. Porque quando há confissão, há purificação. Nos levanta, Pai, como mulheres guerreiras. Guerreiras que lutam por nós e lutam pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu do Senhor. Glória a Deus. A nossa, a 2 Timóteo 1,7 vai falar: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Tem algumas traduções que traz medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, hoje, nós aprendemos mais duas raízes, que foram a terceira raiz, que mostrou que padrões familiares que não são quebrados, eles viram correntes espirituais. E a quarta raiz, que nos mostrou que a falta de domínio próprio abre portas para ruínas, né? E em ambas nós vimos como ele se manifesta hoje nas nossas vidas e nós quebramos em nome de Jesus. Cristo, ele quebra toda maldição hereditária quando a consciência é trazida, né, à nossa mente e ao nosso coração. Amém? Vamos terminar com uma oração, minhas irmãs, agradecendo a Deus por esse momento. Quem gostaria de fazer essa oração? Eu sei que vocês são mulheres de oração. Abra aí o microfone, faz essa oração por nós, agradecendo a Deus. Quem gostaria? Ninguém? Fazer. Vai lá, irmã Clésia. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos tanto, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos conectou, porque o Senhor ouviu a nossa aflição, ouviu a nossa voz, ouviu, Senhor,
todos os obstáculos que teríamos que enfrentar para ser libertas. E hoje, Pai, nós estamos aqui para te agradecer por esse altar. Em nome de Jesus. Esse altar, essa mesa, Senhor, com pães tão fresquinhos, Senhor, da tua palavra. Nós acreditamos, Deus, que tudo vem de ti, que é o Senhor, o Deus que revela. E debaixo do temor do Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer. Queremos suplicar que o Senhor, através de tua filha, Senhor, que tem alcançado tantas mulheres, ela foi curada para curar outras mulheres também, para mostrar o caminho. E nós, cada uma que está aqui, nós estamos muito agradecidas, porque cada encontro, Senhor, o Senhor traz algo novo para nós, traz uma brisa suave, traz direcionamentos, tira as escamas de nossos olhos, os agravos dos ouvidos. Nós queremos, Pai, diante de Ti, diante dessa mesa que o Senhor preparou para nós, desse jantar da palavra do Senhor, te agradecer e te pedir, Senhor, que nossas emoções, que o controle líbico nosso, Senhor, onde está todos, Pai, os cinco sentidos, eles sejam controlados pelo Teu Espírito, meu Senhor. Eles estejam debaixo da graça do Senhor, debaixo do controle do Teu ruar dentro de nós. Então, Pai, nós suplicamos, Pai, ao Senhor, que não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de todas as setas, de todos os dardos que vêm, Senhor, de contrapartida, porque estamos aprendendo e precisamos colocar em prática verdadeiramente. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, por esse momento, mais um momento santo que estivemos juntas e que o Senhor Espírito visite cada uma de nós, Senhor, fazendo com que fique fixado todo o ensinamento, fique fixo em nossa mente, não seja roubado. Então, nós damos um decreto agora: mente, você é remida pelo Espírito do Senhor, você é direcionada pelo Espírito do Senhor e nada mais vai ser roubado, nenhuma ave de rapina vai entrar para roubar a semente. A semente foi germinada no solo fértil do Senhor da nossa mente. Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, minha irmã Clésia. Deus abençoe Obrigada. vocês, minhas queridas irmãs. Amém. Amanhã é o nosso último encontro, infelizmente, né? Aqui. Mas quem vai participar da mentoria vai ser só o início, porque segunda-feira a gente começa. Amém? Então eu espero Amém. vocês amanhã. Aqui para mim no Japão amanhã já vai ser sábado e para vocês vai ser a sexta-feira, né? Que a gente começou na quarta e aí vai ser o nosso último encontro. Então, se você sente que é o seu momento, que você precisa dessa mentoria, que você precisa desse acompanhamento, que você precisa ainda mais de revelações do Senhor na área da alimentação, né? Nós vamos falar sobre o poder do nome de Jesus, minhas irmãs, como a gente perde por não saber o poder que esse nome tem. E quando a gente não declara com consciência o poder que esse nome tem, a gente perde tanto. Mas quem estiver lá comigo vai desfrutar, como a nossa irmã Clésia aqui disse, dessa mesa fresquinha que o Senhor vai depositar para nós. Amém? Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Desculpa, atrasamos um pouquinho, mas foi para que o Senhor falasse conosco aquilo que Ele queria. Amém? Deus abençoe, coraçãozinho aí que as irmãs estão fazendo. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo.